Sancti Evangelii secundum Mateum. Gloria a Tibi, Domini. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte, como também se não acende uma luz para se pôr debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas sim completar. Quero-vos, com efeito, garantir solenemente que, enquanto não passar o céu e a terra, não desaparecerá da lei nem um só iota ou um só ápice, sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um destes mínimos mandamentos e ensinar assim aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. O que, porém, os guardar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Per Evangelii dicta, deleantur nostra verita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a missa de hoje, quase que podemos dizer assim, completa 2 dias muito especiais. Um dia a Igreja celebrou, ontem a Igreja celebrou uma mãe piedosa e santa, e hoje a Igreja celebra a festa do seu filho piedoso e santo. Mas não é uma coisa assim automática, mãe santa, filho santo, porque cada um deve unir-se pessoalmente a nosso Senhor. E a gente sabe, a história nos conta, que a vida de Santa Mônica foi uma vida assim de grande luta. Lutou a vida inteira para aproximar o seu esposo da Igreja, porque ele vivia de uma maneira muito pagã, mundana, sem muita piedade, sem muita disposição. E esse mau exemplo, influenciou muito um dos seus filhos, Agostinho, a também se afastar da Igreja, se afastar da religião, e assim nem tinha sido batizado e se afastou, foi se afastando, principalmente a partir da adolescência, da puberdade, foi se afastando das coisas da Igreja, das coisas de Deus, e chegou mesmo a se revoltar com as coisas de Deus. Seus pecados são conhecidos, se tornaram públicos, porque ele mesmo os publicou, não é? Então, já um pouco mais de 16 anos, ele já era pai, não é? Num caso, né, como a gente diria nos dias de hoje, né, teve um relacionamento com uma mulher e acabou tendo um filho, não é? E depois se afastou muito da mãe, não é? Das ideias da mãe, mas a mãe jamais se afastou dele, não é? Rezando e cada vez mais crescendo na virtude e oferecendo a sua vida pela conversão do filho. Ia para onde o filho ia e ela procurava acompanhá-lo.
E ele crescia, vamos dizer assim, apesar de não crescer em virtudes, ele crescia em inteligência, era realmente dotado de uma cabeça, uma inteligência extraordinária, própria de um sábio. E por causa disso ele foi para a Itália para ser professor, um homem erudito, não é? De grande erudito, um homem que sabia falar em público. E Mônica, Santa Mônica, o acompanhou, não é? E acabou que também levou o seu filho, não é? Porque ele ficou com a guarda da criança. E esta ida para a Itália fez com que ele pudesse encontrar-se com Santo Ambrósio, que também era um grande gênio, um grande um homem muito estudioso, não é? Mas um homem dotado de muita fé. E no começo era muito interessante que Santo Agostinho, não é, entrou em choque com ele, porque ele dizia assim, como é que um homem tão inteligente, um filósofo tão profundo, pode acreditar nestas coisas do cristianismo, não é? E Santo Ambrósio respondia a ele mostrando que toda essa inteligência dele não teria valor nenhum se não viesse acompanhada da fé, porque a fé é uma super inteligência. Ela vai além daquilo que o homem consegue entender apenas com a sua cabeça. E ele queria se afastar de Santo Ambrósio, mas sentia ao mesmo tempo uma profunda atração. Queria afastar-se porque via as práticas da virtude que Santo Ambrósio praticava, percebia a grande atração que Santo Ambrósio produzia nele, não é intelectual, mas a vida de santidade dele causava repulsa nele, porque ele não conseguia imitar. Até que um dia ele teve esta graça, não é? Estando ele com um amigo e o seu filho, foram andar pelo campo e estavam fazendo um passeio, e ele caiu, levou um livro, né? Caiu nas mãos dele, e ele, sem querer, né, abriu uma página, justamente nesta página que São Paulo diz, não é por meio de uma vida desregulada que você vai crescer. E aí ele já, então, muito tocado por tudo que ele ouvia de Santo Ambrósio e por tudo aquilo que ele percebia na própria vida dele, ele se aproximou de Deus e, com mais de 30 anos, foi batizado. E aí ele depois vai escrever um livro mais tarde, bem mais tarde, ele vai escrever um livro chamado Confissões, em que ele relata todo este movimento da alma, não é? E começa dizendo a uma oração a Deus, tarde te amei. Era o grande dor da vida dele, como é que ele acabou conhecendo Deus tão tardimente, não é? Meus irmãos, aqui nós vemos um exemplo belíssimo da força da oração. Santa Mônica não tinha a inteligência do seu filho, não tinha a eloquência do seu filho, mas, no entanto, tinha um poder que ia muito além de toda a inteligência do seu filho, o poder de mover o coração de Deus, o poder de fazer a sua oração chegar até o céu. E ela conseguiu a conversão do seu filho, não é? E teve esta graça, ela agradeceu tanto a Deus, que quando ela percebeu que já estava doente, que em breve ia morrer, ela falou, filho, o que eu posso querer mais nessa minha vida? Estou te vejo batizado agora, católico, vivendo na amizade com Deus, então não preciso de mais nada. E assim ela veio a falecer. Depois o seu filho adoeceu também, pouco tempo depois, acabou morrendo, então ele foi marcado por 2 grandes sofrimentos, mas aí ele já tinha descoberto que Deus está sempre em primeiro lugar na nossa vida. E depois levou uma vida em que ele revisou
todas as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo que ele tinha escrito, e passou a conduzir toda a sua inteligência e toda a sua vida fundamentada em Cristo. Que este exemplo sirva para todos nós, de guiar a nossa vida em direção a nosso Senhor Jesus Cristo. A conversão todos necessitam, mesmo aqueles que nasceram numa família em que o pai é católico e a mãe é católica, uma hora cada filho individualmente tem de dizer: tudo aquilo que eu aprendi do meu pai, eu agora quero viver, né? Eu agora quero praticar. E é necessário esta, vamos dizer assim, conversão, mesmo quem nasce numa família católica, porque não é uma coisa automática, mas cada pessoa precisa dizer o seu sim a nosso Senhor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. Peçamos a intercessão de Santo Agostinho e de Santa Mônica, para que nós, seja na qualidade de filhos ou na qualidade de pais, possamos rezar por aqueles que Deus nos confiou e possamos também com humildade ouvir os bons conselhos daqueles que querem a nossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.